Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais pesada, a gente vai falar um pouco sobre preconceito. Não sei se foi a época que aconteceu e que eu abri o olho e comecei a enxergar muita coisa preconceituosa nesse meio literário, assim, demais. Foi 2016, né, gente? A gente sabe que 2016 foi daquele jeito. Enfim, eu comecei a perceber muita coisa nos livros, no meio literário, nessa questão do mercado editorial, no Twitter, no Facebook, enfim, em várias redes sociais, a quantidade de preconceito que ainda existe. Pois é, minha gente. Nesse mundo literário em que as pessoas deviam ser mais cultas, digamos assim, deviam entender mais os problemas do próximo, entender mais as questões da vida, tá totalmente invertido, sabe? As pessoas simplesmente estão fechando o olho pra essa coisa da empatia, de você entender a situação do outro e olhando pro seu próprio umbigo. Não, tá feio, tá muito errado. E aí o que eu fiz? A gente sabe que pra combater qualquer tipo de preconceito a gente tem que expor, a gente tem que falar os casos, assim, de uma forma tranquila e tal, mas a gente tem que falar sobre isso. E aí eu resolvi falar pra vocês 4 tipos de preconceito que eu presenciei, assim, não talvez pessoalmente, mas enfim, vocês entenderam. São eles: racismo, gordofobia, homofobia e transfobia. Sim, tudo isso aconteceu diante dos meus olhos. Queria falar primeiro sobre o racismo e sobre o caso de algumas autoras nacionais que sofreram esse tipo de preconceito em pleno século XXI, 2016, 2017, isso ainda acontece. Aconteceu isso com 2 autoras nacionais que foram as autoras S. Miller e a Bianca Briones. Elas têm personagens protagonistas negras, e isso foi alvo de racismo. Pois é, Bianca Briones porque colocou essa personagem principal negra na capa do seu livro, e algumas pessoas disseram que não vai vender porque onde já se viu uma mulher negra na capa do livro. E a mesma coisa aconteceu com a S. Miller, com essa personagem protagonista negra, dizendo que o livro não era rentável, não era vendável por ter uma personagem negra. Gente, e eu fiquei sabendo de tudo isso por um vídeo da Tati Machado. Beijo, Tati. O link do vídeo vai estar aqui na descrição e nos cards para vocês darem uma olhada e entenderem mais sobre o caso. E outra coisa sobre racismo tem a ver com a Tati Machado, porque ela tem um conto lançado chamado Com Outros Olhos, que eu já resenhei aqui para vocês nessa mesma semana. Também vou deixar o link aqui no card e na descrição para vocês darem uma olhada, que vai narrar a vida da Lana. A Lana que quer ser atriz, mas que acaba perdendo a visão. E as pessoas ainda insistem nisso de racismo. E o livro é maravilhoso. Vocês viram minha opinião, sabem o quanto eu gostei do livro, sabem do quanto esse conto mexeu comigo, assim, nessa questão do preconceito mesmo. E galera, eu não entendo, eu não consigo entender, de verdade. Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês é um tipo de preconceito que ainda as pessoas não se dão conta que reproduzem, mas reproduzem, que é a gordofobia. A Tereza é um exemplo de como combater a gordofobia com um vídeo dela, que eu vou deixar aqui na descrição e nos cards pra vocês darem uma olhada. Ela explicou, gente, aquele vídeo é maravilhoso. Tereza, vocês sabem que é a rainha. Enfim, isso acontece no meio literário, Rafael? Pois é, acontece também. A gente pode ver isso com a Tati Machado mesmo, que lançou um livro chamado Poder Extra G, que a personagem principal é uma mulher gorda. E as pessoas caíram matando em cima dela, dizendo que, imagina, esse livro não vai vender. Onde já se viu uma mulher acima do peso? Nossa, que livro estranho, será que vende? É claro que vende, porque a história é maravilhosa, independente de ser gorda, de ser magra, de ser alta, de ser baixa, enfim. Outra pessoa que também bate nessa tecla da gordofobia é a Lari Siriani. Beijo, Lari. Ela tem um livro que narra a história da Maitê, que é uma modelo acima do peso. Esse livro chama Amor Plus Size. E assim, não só no mercado editorial isso acontece. As pessoas, os leitores, reproduzem isso, sabe? Reproduzem expressões gordofóbicas que você olha e fala, gente, isso foi altamente ofensivo. E as pessoas não se dão conta, sabe? Tá feio, tá muito feio. O que a gente tem que fazer é se policiar, porque a gente sabe que a nossa cabeça não é feita pra isso. A nossa educação é feita por um lado machista, patriarcal, daquela coisa dos padrões, e a gente sabe que a gente tem que se policiar porque alguma coisa a gente acaba reproduzindo. E eu me policiei muito, sabe? Eu parei e pensei em tudo que eu ia falar.
E sempre que eu falava alguma coisa eu sentia que fosse um pouquinho preconceituosa, eu já falava, putz. E não ficava com aquela coisa tipo, nossa, falei mesmo, e daí? E cara, parar de reproduzir isso, sabe? Parar e pensar se o que você tá falando realmente tá ofendendo pessoas, às vezes ofende até amigos seus, sabe? E você não se dá conta, ou às vezes até se dá conta, mas tipo, deixa pra lá. Não é pra deixar pra lá, entendeu? Essas coisas não são pra deixar pra lá. Agora vamos falar de uma coisa muito séria que é homofobia. Rafael, acontece homofobia no meio literário? Ai, que piada. Acontece muito, gente. Muito, muito, muito. Uma coisa que acontecia muito no mercado editorial é a simples publicação de um livro com um personagem LGBT, que não acontecia. Pois é, alguns anos atrás era raridade você encontrar um simples romance LGBT ou algum livro que tivesse algum personagem gay, bi, lésbica, enfim. Qualquer tipo de personagem LGBT inserido na história era muito difícil de encontrar. Hoje em dia não é tanto, hoje em dia alguns livros assim são super valorizados e são livros com personagens LGBT, a gente sabe disso. Eu posso citar vários que eu li, vários que eu não li, quero muito ler. E que tá aí no mercado editorial, finalmente isso atingiu um espaço, sabe? Conquistou um espaço. Mas tudo tem o seu porém. A gente sabe que muitas vezes esses livros são escritos por pessoas heterossexuais que colocam a imagem do público LGBT em uma caixinha padronizada. Aquele personagem gay é sempre aquele brincalhão, que é muito espalhafatosa, e nem sempre os gays, enfim, os personagens LGBT tem que ser assim. Aliás, não tem que ser assim. Representatividade hoje na literatura é tudo. E a gente tem que ter a pessoa afetada. A gente tem que ter a pessoa afetada, mas a gente tem que ter aquela pessoa que é quietinha no seu canto, entendeu? Tem todo tipo de pessoa e essas pessoas têm que ser representadas. A gente tem que falar, como eu disse, a gente tem que expor. Como aconteceu com a capa de Dois Garotos Se Beijando quando trouxeram aqui pro Brasil. Ela tem uma capa com dois garotos se beijando, obviamente. E aí, quando trouxeram pro Brasil, houve uma omissão dessa capa, dizendo que se essa capa original fosse trazida pro Brasil, ela não seria vendável. Só que aquela capa era importantíssima pra história. Era uma capa que podia marcar um ponto na história do mercado editorial, dizendo, olha essa capa, que tem dois garotos nela e eles estão se beijando, e olha o sucesso que foi. Mas não, preferiram maquiar toda essa capa, fazer de um jeito diferente, enfim. A gente sabe que um passo de cada vez, mas às vezes demora tanto pra dar tantos passos que magoa, sabe? E outra coisa, é uma coisa que assim, eu acabei de ler um livro que é um livro que me decepcionou. Me decepcionou demais, porque é um livro romance LGBT, o personagem principal é gay e o livro tá recheado de preconceito, o livro tá recheado de heteronormatividade. Ele está muito errado, muito, muito errado. Esses livros têm que existir, independente se é moda, se não é, porque essas pessoas estão aí na sociedade e elas têm que ler um livro que elas se sentem representadas, entendeu? E aquele livro não representa ninguém do meio LGBT. Sinto lhe informar. E outra coisa que eu quero citar, assim, muito, é a transfobia. Esse termo tá vindo à tona recentemente com diversos casos na sociedade de transfobia, assim, que me entristece o coração imensamente. E o que o público LGBT conquistou no mercado editorial, o T do LGBT ainda tá muito atrás. Tá imensamente atrás. Porque eu vou explicar. Livros, romance LGBT, hoje já são publicados e são aceitos. Mas se você, autor, escreve um personagem transexual, tem imensas chances de que quando você entrega para sua editora, a editora vai lá e pede para você mudar esse personagem, para tirar esse personagem da história. Porque sim, por simples questão de preconceito, porque essa galera também tá aí na sociedade. E uma pessoa transexual, ela tem que ler um livro e se sentir representada. E não acontece, não acontece. Hoje são pouquíssimos livros com personagem transexual. Um deles é Poder Extra G, Tati Machado, como eu disse, rainha da representatividade no Brasil. E eu falei com ela pra fazer esse vídeo. Eu perguntei sobre o Noah, que é um personagem transexual que tá no livro dela. Tati, desculpa, eu nem perguntei se podia falar, mas enfim, vou falar. Ela entregou esse manuscrito pra algumas editoras e foi o que eu falei. As editoras falaram assim, olha,
você pode mudar esse personagem, você pode tirar esse personagem, porque do jeito que ele é, a gente não vai publicar. E aí, quando eu li o que a Tati me falou, eu fiquei tipo, what? Como assim? Vocês percebem o quanto isso tá errado? Enfim, esse era um assunto que tava entalado na minha garganta, eu precisava comentar com vocês, e eu queria que vocês comentassem esse assunto aqui comigo, usando a parte de comentários. Gente, comenta nos vídeos, isso me ajuda demais, ainda mais nesse assunto, que é um assunto tão sério, e eu quero saber demais a opinião de vocês, eu quero que vocês acrescentem nesse vídeo. Às vezes eu posso ter esquecido alguma coisa, comenta aqui embaixo, dê o seu ponto de vista, acrescente nessa discussão e vamos fazer ser ouvido, sabe? Vamos fazer esses personagens serem ouvidos, vamos fazer esse preconceito ser exterminado da sociedade, porque não faz sentido nenhum você simplesmente deixar uma pessoa de lado pelo jeito que ela é. Ela é assim, ela é maravilhosa, independente da cor do cabelo, independente do tipo físico, da altura, da orientação sexual, da sua identidade de gênero, entendeu? Não faz sentido nenhum você excluir uma pessoa, você reproduzir preconceitos. Não faz sentido nenhum. Já uma coisa que faz muito sentido é você me seguir nas minhas redes sociais, que tá tudo aqui nesse cantinho, olha só. Vamos discutir lá nas redes sociais também sobre preconceito. Aqui nesse lado tem um vídeo pra você assistir, e desse outro tem uma bolinha que você clicando nela, você se inscreve no canal. Depois de inscrito, você clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhum outro vídeo que eu postar. Um beijo e até o próximo vídeo.